Fala galera da Rádio Samba, eu sou a Caroline Rodrigues e hoje nós estamos no Quitanda Gastronomia, aqui no Catete, para mais um episódio do quadro Samba na Cozinha. E o convidado de hoje não é nada mais nada menos que Marcelinho Moreira, o percussionista de mão cheia. Hoje tem samba do jeito que era, do jeito que é e que sempre vai ser. Vem olho, vem aiá, é só chegar pra ver. Pagode de mesa como antigamente, daqueles que a gente fazia por mês. Muito samba atemporal no quintal da Tinês. Hoje tem samba do jeito que era, do jeito que é e que sempre vai ser. Vem olho, vem aiá, é só chegar pra ver. Pagode de mesa como antigamente, daqueles que a gente fazia por mês. Muito samba atemporal no quintal da Tinês. Marcelinho, é um prazer te receber no Samba na Cozinha. Vamos conversar muito e já vou logo de início falar que você está com o nosso prato principal. Você escolhe o prato principal e eu fico com a entrada, pode ser? Aqui na Quitanda é super fácil pra mim, já tem, não preciso nem de cardápio. Pensar? Eu não preciso nem pensar, vamos chamar a Lana só. Então vamos chamar a Lana, Laninha, por chega favor. Olha, e o prato principal? É o baião, né? Famoso baião da Quitanda. O baião que eu já como há muito tempo. Eu até me intitulei como número 1, porque eu tenho uma história muito séria com esse começo aí. Então, baião e a coxinha especial, Alana, por favor. Obrigada, tá? Obrigado. Ó, eu não posso deixar de perguntar sobre o Arlindo Cruz. Você tá com a blusa dele. Tem alguma história pra compartilhar com a gente? Só pra entrada. A gente estava fazendo um show no Olimpo, lá na Vila da Penha, que é perto da casa onde minha mãe morava, onde eu fui criado. E aí ele fez um cozido, aí a banda toda, fomos passar o som e o camarim na casa ficou na casa da minha mãe, e foi um cozido que foi feito, mas o Arlindo gosta muito de tripa lombeira, como eu falei, mas só que ele come sem, minha mãe faz com feijão branco. Ele não come feijão branco, então ela sempre fazia uma panelinha para ele e para o Cláudio Jorge, né? Ele e Cláudio Jorge, separada, sem feijão branco. Aí, ó, acho que vai chegar a entrada aí, ó. Pode vir a coxinha. Ih, rapaz. Gente, uma coxinha pra você. Olha, essa Mari, seja bem-vinda no Samba na Cozinha. Só ouvi coisas boas dessa coxinha. Sim. Estou ansiosa e eu gostaria de saber um pouco do início do Quitanda, já que estamos com o cliente número 1, que ele se denominou número 1 aqui. Se denominou número 1. É verdade, é verdade. Frequenta há muito tempo já? Há anos. A Quitanda, antes de ser um bar, ela era itinerante, né? E eu era sozinha, carregava panela pelos sambas do Rio de Janeiro, nas feiras. E a Quitanda agora é física aqui, tem 1 ano e 8 meses. Depois da minha parceria com o Pequeno, com o João, a gente pegou essa loja. Mas essa coxinha e o baião, todas essas receitas que a Quitanda tem hoje já são de bastante tempo, né? Já de 10 anos atrás, a Quitanda tem 11 anos. Eu quero saber a sua especialidade em casa. Então, minha especialidade, eu faço a comida do dia a dia, né? Eu gosto de fazer a comida do dia a dia. E a receita é tudo de olho, não tem nada medida, anotado, não né? tem uma medida. É. Às vezes, quando eu esqueço, eu ligo pra minha irmã, Sueli. Sueli, como é que é? Aí ela me dá esse toque. Então, a minha especialidade é a comida que minha mãe fazia, vamos botar assim, né? A minha receita é a da minha mãe, mas eu tenho uma receita especial. Eu tenho uma receita que não foi minha mãe, foi justamente a Mari, porque eu faço o baião. Eu tenho a receita, ela me deu a receita do baião. De tanto ele ia direto. Ele Olha, mereceu Mari, essa como receita. você faz? Eu falei, não tem mistério. É isso. E aí ele foi a primeira pessoa que... Foi. Aí teve um dia que eu tava no lugar, eu Eu falei, tenho cara, essa vou fazer. receita. Aí liguei pra... Aí sabia a mãe, não, velho, vou ligar pra... Aí anotei, eu tenho anotado. Eu tenho anotado no meu WhatsApp, A primeira vez que você receita. fez ficou bom? Olha, arrasou. Eu acho que a Mari só... O melhor do que o baião da Mari é só o dela. Mas olha, depois veio o meu. Ele não me chamou pra provar. Foi isso, eu tô Ele não devendo me chamou isso. pra provar. Mas eu tenho testemunho. Cláudio Jorge, Kiko Horta. Já fez também pra pessoa Já, provar. já. E muita gente nordestina, cara, eu lembro da comida da minha mãe. Olha só, isso. Tá melhor do que o da minha mãe. Cara, aí me pega pra caramba, né? Porque é melhor comida de mãe e pai, né? No caso lá, a comida da minha mãe e do meu pai. Eu acabei de falar com ela, quando eu faço melhor a comida, do mundo. e o João come assim, aí quando me pega, ele falou, caramba, tá, não é melhor, ele fala, ela tá com gosto da comida da minha avó. Não pode falar que Pô, é aí melhor, eu fico respeita. até, eu fico até emocionado, me dá até lágrimas, porque isso, cara, porque não tem nada melhor do que você fazer, Daí oferecer a a comida, você fazer, porque quando você faz a comida,
Onde eu me conecto mais com a minha ancestralidade é justamente na cozinha. E teve um período que eu morei na casa da minha mãe, né? Eu mudei, fiquei um período na casa da minha mãe, onde eu fui criado. Estava fechada a casa lá. E eu cozinhava todo dia naquela cozinha. E tinha uma panela, a panela de arroz era a panela que ela era a única panela que tinha, eu usava a panela de arroz, era dela. Então, quando você entra na cozinha, tu faz a comida, aí eu ligava pro João, chamava os amigos do João. Adoro receber lá no quintal da minha mãe. Gente, e você, Marcelinho, você acha que samba e cozinha, você concorda que samba e cozinha tem tudo a ver? Só tem a ver. Só tem a ver. Só tem tudo a ver. Se não tiver cozinha, o samba não rola. É porque é isso, é a tradição. As mulheres na cozinha, os homens ali para fazer o samba, para o samba rolar tinha que ter a cozinha. Então é um casamento perfeito, quintal e cozinha é aquela coisa. E o samba foi do quintal, o samba é do terreiro, e terreiro é comida. O som vem do... É tudo isso, não tem como separar. Exato. O cara vai fazer um samba, vou fazer uma feijoada, vou fazer uma rabada. Não tem, não tem aquele lá, vou fazer um samba, vou fazer uns petiscos, queijos e vinhos e um samba. Não, fazer uma comida. É diferente, comida, né? Tem que ter sustância. E agora eu quero muito, se puder, claro, que você compartilhe uma história da sua mãe com a gente. Uma história da sua mãe com a comida ou com você também. A história da minha mãe... porque a casa dela era frequentada muito por esses caras, né? Por esses amigos. Então agora, a história da minha mãe, vou cantar agora pra você. O lugar é na Vila da Penha, onde o Zé traz axé pro terreiro. Haja verso, batuque e poesia, toda a magia, que delícia de tempero. Tinês caprichou na rabada, no cozido e também no feijão. Era assim que diziam Arlindo, Gessé, Mauro e Jorge Aragão. Hoje tem samba do jeito que era, do jeito que é e que sempre vai ser. É isso aí. É mais ou menos, é isso aí. É pra ela, o quintal, né? É pra ela, isso é do quintal. E você puxou da sua mãe. É isso. Cozinhar. Justamente, como eu te falei, nessa música é o que acontecia mesmo. O Zeca ia muito pra lá, o Arlindo, porque o Gessé é o Zeca, pra quem não sabe, na letra aí que eu falei, Arlindo, Gessé, Mauro e Jorge Aragão, é o Mauro Diniz, era o que frequentavam mais. Né? O Arlindo gostava muito do cozido, o Mauro muito do feijão tropeiro, as comidas assim, o Aragão era tripalombeira. O Zeca, ele varia mais, acho que é a galinha com quiabo. E verdade. Qual a comida favorita do João que você faz? Olha, do João Moreira, rapaz, meu filho, acho que... Cara, ele gosta muito de galinha com batata, mas eu passo um pouco. Feijoada. Feijoada, é isso. É isso, feijoada. Sabe escolher, né? Feijoada. Sabe os caminhos. Feijoada, é isso mesmo. O João gosta muito de feijão. Feijoada, ele adora. E qual a sua comida favorita que você pediu para sua mãe? Mãe? Galinha com quiabo. Eu viajava. É que você gosta de fazer também. É isso, eu viajava, acho que é por isso. Eu viajava, eu ficava 40 dias fora. Aí eu já chegava, aí, vamos pra casa, né? Pra casa na época, vamos, pra casa da minha mãe. Pegava as crianças, ia pra casa da minha mãe, ela já tava lá pronta com a galinha com quiabo. Tu chegava, a casa chegava lá, a primeira coisa, meu filho, quer comer um pouquinho? E ainda tem isso, né? Porque ela deveria gostar de fazer. Porque pra cozinhar pra muita gente, eu sei que tem que gostar. É isso, Tem que gostar. Desculpa pedir um shopping. Não, a gente tá de água aqui, ó. Saúde. Um brinde aqui, Tanda. Trouxe um banhozinho pra vocês, que é o nosso carro-chefe. Nossa, tão lindo. A gente serve na colher pra poder compartilhar. Então, esse aqui é o cara. Eu vou te ensinar, porque também não é assim não. Pega, bota a colher aqui. Tu tenta misturar o máximo que você puder. Tem uma técnica. E faz aqui, ó, e depois é só. E tem que comer de colher, porque se comer de garfo, você não vai sentir a plenitude. Não, pega aqui. Um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui em cima. Tá certo? Certíssimo. Aprovada? Olha, é assustador, né? Que você começa,
não quer parar mais. Tu já começa a ficar com pena de acabar. Começou, tu fala, já tô com pena de acabar. Sensacional. Eu falei pra ele que eu não como baião tem 3 anos. O último que eu comi foi da minha avó. Ah, e aí? Isso aqui tá maravilhoso. Maravilhoso. Então agora eu vou lá pra Estácio pra poder ensinar todo mundo a fazer também esse baiãozinho. Então tá ótimo. Tá? Mais concorrente pra mim. Gente, obrigada, tá? Volta Obrigado, sempre. Mário. Maravilha. Beijo. Obrigada. Finalizamos mais um Samba na Cozinha, dessa vez com o Marcelinho, com esse baião divino, maravilhoso. E agora eu passo lá pra cozinha da Estácio, com a professora Elma e a Mari, que vai ensinar essa receita aqui pra vocês. Até a próxima! Ô, sorte. Já estamos aqui na cozinha da Estácio e vamos preparar o baião de dois que você está comendo aí no Quitanda Gastronomia. Eu sou a chefe Elma Suiene e a gente vai receber a chefe Mari Padrão para fazer esse baião de dois aqui. Olá, Bem-vinda! é um prazer. Bora aprender com a gente fazer esse baião de dois tão desejado lá na loja. Mari, a gente não está sozinha nessa. Vamos chamar alguns alunos aqui para ajudar você a preparar esse baião. Ah, irado, bora. Time ganha reforço. São só esses ingredientes, qualquer pessoa consegue fazer em casa. Vamos lá? Então, galera, pré-aqueci aqui a panela, tá? Primeiro a gente vai entrar com a calabresa. Vamos botar uma manteiguinha para dar uma bossa. Agora que a calabresa já dourou bastante, vou entrar com a carne do sol, tá, gente? Enquanto isso, o nosso queijinho já tá lá no grau. Aí agora aqui é deixar, sei lá, cozinhar. Depois a gente vai entrar com o feijão e com o arroz. E eu acho legal falar também que às vezes o pessoal pensa em substituir pela carne seca. E a carne seca, na verdade, ela é um pouquinho mais dura. A carne de sol ela é mais suave, né? E o preparo é outro. O preparo é outra, a forma de salgar é outra. E por isso a exatamente. carne fica com sabor diferente. Ó, aqui eu já tenho a calabresa e a carne de sol, elas estão refogando para dar o tchan pra gente misturar o arroz e o feijão aqui. E lá o queijinho coalho já tá sendo tostadinho, vamos lá pra gente dar uma olhadinha. Aqui a gente tá selando os queijinhos, tô botando só uma manteiguinha de garrafa aqui pra dar um sabor. Vamos dar uma mexidinha aqui. Ficando bonito. E aí esse fundinho de panela aqui também é importante que aí o arrozinho gruda aqui, ó. Verdade. E aí a carne só começa a sorar também, aí agora o cheiro, né? Não dá pra sentir o cheiro, né, gente? O fundinho de panela é o que dá o gosto, né? É o que dá o sabor. O que dá o sabor. Então, daqui a pouco isso aqui vai apurar e a gente vai jogar o arroz aqui e o arroz vai pegar esse sabor da calabresa e o feijão também, né? Porque como não tem arroz e não tem feijão, a gente acaba achando que vai ficar sem gosto. Não vai ficar sem gosto, não vai. Vai ficar muito legal. Não vai, porque quando bota queijo coalho, manteiga de garrafa, carne de sol, não tem como dar errado. Não tem erro. Pegar a carninha pra gente provar agora. Ó. Maciozinho, né? Macio. Agora a gente vai entrar com arroz. A gente pode diminuir o fogo. É importante também dizer que nesse processo aqui do arroz também, chefe, é só água e sal. Não coloco Sim. nem alho, nem cebola. O feijão. Feijão. É, o feijão. Feijão de corda. Ó, gente, aqui finalizamos. Aqui é a salsinha. Aí você pode botar salsinha, cebolinha, coentro. Então, a gente pensou em fazer em 3 empratamentos. Então, a gente vai começar fazendo esse aqui. Ó, que delícia. A gente vai botar um queijinho, mais um queijinho aqui por cima. Agora a gente vem com uma salsinhazinha a mais também. Baiãozinho de dois na sua casa. Aí aqui a gente usa essa salsinha tão bonitinha, querido. A gente vai colocar uma bem bonitinha.
família zona, né? Se você for receber muita gente na sua casa. Tem. E aí a manteiga a gente não desperdiça e usa tudo. Ó. E vamos para a parte mais difícil, que é provar esse baião de 2. Mari, obrigada. Obrigada eu. Pessoal, passa lá no Quitanda para provar o baião e mais outras delícias que tem por lá. Bora, obrigada. gente. Até a próxima. Obrigada, Mari. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Então, agora a gente vai fazer o mais Vamos fazer difícil. esse sacrifício agora, né, Mari? Vamos ver se tá aprovado. Sensacional, gente. Parabéns, Mário. Acabei que eu chamei os nossos assistentes e não apresentei. Sim, por Aqui favor. a gente tem a Vera, o William e a Sara. Todos Sara, alunos. Vera e o William. Prazer, gente. Prazer. A cozinha, né, a comida é um lado muito afetivo. Acho que é a coisa mais singela, assim, como você consegue expressar o seu amor pelo outro, é fazer uma comida, oferecer uma comida, né? Sabe, eu fico maravilhado quando alguém come minha comida e fala, pô, tava boa.